Oi, oi, crianças, cá estamos nós para mais uma vez, tá? Ver como é que a energia se envolve nas transformações químicas. Hoje a aula vai ser quase uma aula de física, tá? A gente vai tratar das leis da termodinâmica. Talvez você já tenha estudado um pouco dela, mas olhar um pouco com os olhos da química vale muito a pena. Bora começar. Primeiro, vamos entender que o que a gente está começando a estudar agora, e vamos aprofundar breve, chama-se termoquímica. E que a termoquímica é um ramo da termodinâmica. Termodinâmica talvez você conheça, eu vou dar um conceito bem complicadinho para vocês agora e a gente dá uma facilitada nele breve, tá? A gente diz que eles são os sumários sucintos da experiência das pessoas com a forma como a energia se comporta no curso de suas transformações. Traduzindo aqui, os sumários são as leis da termodinâmica. Então, esses sumários sucintos nada mais são do que a listagem, tá, da experiência das pessoas, ou seja, daquilo que as pessoas observaram a partir da transformação da energia. Tá? Se você já estudou termodinâmica, talvez você já esteja acostumado com 3 leis da termodinâmica. Eu vou falar de 4, mas eu não vou mudar o número do que vocês já estudaram. Tá? Vou começar pela lei 0 da termodinâmica. Tá? Ela fala para a gente que a gente consegue definir temperatura como a propriedade que nos informa a direção de um fluxo de calor. Tipo, aqui eu observo que o fluxo de calor está indo da substância, está indo do corpo A para o corpo B, tá bom? Por quê? Porque o corpo A tem uma temperatura maior do que a do corpo B. Então, o calor flui do corpo A para o corpo B. Tá? Ele flui do corpo que possui mais calor para o que possui menos calor. E esse fluxo vai parar em um determinado momento, que é o momento em que ele atingir o equilíbrio. Tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Que diz que o calor flui de um corpo com uma temperatura mais elevada para o que tiver uma temperatura mais baixa, tá? Ou seja, o calor flui daquele que tem mais energia térmica, cinética, mais calor, para aquele que tem menos calor, ok? A primeira lei da termodinâmica, talvez você já tenha ela mais em mente, tá? A lei 0, às vezes os físicos nem consideram ela como uma lei, mas sim como uma observação já de fato. Eles às vezes até pulam. A gente está observando ela aqui, tá? E a primeira lei fala que a energia é conservada nas transformações. A energia pode ser convertida de uma forma para outra, mas não pode ser criada nem destruída, tá? Estabelece que ela sempre vai ser conservada, tá? Ela pode ser convertida de uma forma para outra, mas não pode ser criada nem destruída, tá? Assim, a energia do universo seria constante. Lembra, energia é uma palavra familiar que às vezes nós não damos conta da importância como conceito central das ciências da natureza, tá? E da dificuldade que é definir exatamente o que ela significa. Porque dizer para a gente o que é energia é bem complicado. A gente tem ideia de qual que é o significado, mas uma definição, às vezes, a gente não tem tão bem organizado na nossa cabeça. Vamos tentar entender, então, a energia como a capacidade de realizar um trabalho. Tá? Então, nós temos diversos tipos de energia. Energia elétrica, energia cinética, energia térmica. Todas elas podem ser convertidas uma na outra, tá? Então, posso transformar energia cinética em energia elétrica, que é o que a gente vê normalmente numa termoelétrica, numa usina nuclear, tá? A gente vê numa hidroelétrica ou até numa turbina de energia eólica. A gente tem um movimento, tá, de uma bobina que converte esse movimento em energia elétrica. Então,
que a gente tem que entender aqui é que, a título de universo, a energia é conservada. Então, nenhuma energia é perdida. Isso eu estou falando de conversão de energia. E se a gente for pensar em reações químicas, o mesmo tem que ser pensado, tá? Os átomos, as moléculas possuem uma certa quantidade de energia, só que essa energia nunca vai ser perdida de fato. Ela nunca vai ser jogada fora. E ela sempre existiu, tá? A energia é conservada, porque a gente tem a transformação dela, ela parte de um ponto para outro, tá bom? Vamos para a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que a quantidade de entropia de qualquer sistema termodinâmico isolado tende a incrementar-se com o tempo até atingir um valor máximo. Tá? Talvez aqui a confusão seja entender o que é entropia, tá bom? Eu vou tentar traduzir. Se a gente for pegar no dicionário, ele vai falar para a gente que entropia é a medida da energia não disponível para a realização de um trabalho. Mas vamos pensar um pouquinho além, tá? A segunda lei da termodinâmica está relacionada com a assimetria das transformações que ocorrem na natureza. E que a gente, qual estamos, de certa forma, bastante familiarizados. A gente conhece entropia, mas não sabe, às vezes, que o nome disso é entropia. Vamos dar um exemplo. Objetos quentes esfriam, mas os objetos frios não se tornam quentes espontaneamente. Ok? Vamos pensar em um outro exemplo. Uma xícara cai da mesa e se quebra em muitos pedaços. Só que na vida real, a gente nunca vai observar um movimento contrário, que é o dos cacos se juntando e voltando para cima da mesa. Tá bom? Então, a segunda lei, de forma resumida, ela faz essa observação, nos dizendo que, embora a quantidade de energia seja conservada em qualquer processo, ela muda de forma irreversível. Então, segunda lei diz respeito à direção natural da mudança e da distribuição dessa energia. Algo que, até certo ponto, independente de sua quantidade total, ou seja, a direção na qual as mudanças ocorrem espontaneamente. Então, olha essa imagem. O que a gente tem aqui é papel se queimando. A gente está tendo energia se transformando aqui, tá? Então, tem uma reação química acontecendo aqui que faz com que essa combustão aconteça. Essa combustão vai liberar energia na forma de calor aqui e mais algumas substâncias. Esse momento aqui está acontecendo de forma espontânea, tá bom? Mas a gente tem que observar o além. A propriedade do sistema, que a segunda lei define, a gente já colocou aqui, é a entropia, que pode ser entendida de forma aproximada como a medida da desordem de um sistema, assim como a sua vizinhança, tá bom? Então, vamos tentar entender entropia desse jeito. A energia, ela pode ser convertida de um tipo em outro, mas ela tem um fluxo natural que ela vai acontecer. Então, lei zero, tá? A lei zero diz para a gente que o calor flui do corpo que tem menos quantidade de calor para aquele, do que tem mais para o que tem menos. A primeira lei diz para a gente que um tipo de energia pode ser convertido em outro. E a segunda, lei da termodinâmica diz para a gente que a energia pode ser convertida, mas que tem um fluxo natural, tem uma direção certa em que isso acontece. Tá? E que o caminho inverso não é um caminho natural. E a terceira lei da termodinâmica diz para a gente que há um limite inferior de temperatura em que é
impossível levar a matéria e que é impossível levar a matéria ao zero absoluto de temperatura, que é o 0 kelvins, tá bom? Que é o equivalente a... Não é o que aqui não, viu? É 0 grau Kelvin. É aproximadamente menos 273 graus Celsius. Tá? A essa temperatura, a gente acredita que a vibração molecular cessaria e pode-se formular a terceira lei da termodinâmica como a gente segue. 0 Kelvin, a entropia de um cristal puro e perfeito é zero, que é mais ou menos o que essa imagem tenta mostrar para a gente. Ó. As moléculas que estão sendo mostradas aqui nesse primeiro círculo que eu mostrei, elas estão em movimento. À medida que a gente diminui o grau de agitação dessas moléculas, ou seja, faz com que ela ceda calor para que a temperatura esteja mais baixa, vai se movimentando a uma velocidade bem menor, tá? E a gente acredita que o momento em que elas estão completamente paradas é em 0 kelvins, que é o equivalente em graus Celsius, tá? A menos 273,15 graus Celsius. Ok? Então, ó, entenda, quando a gente tem gelo acontecendo, esse gelo, a gente ainda tem as moléculas de água se movimentando lá. Tá? Para que ela pare de vez, a gente tem que chegar a esse zero aqui, que é o zero absoluto. Tá bom? Então, essas são as 3 leis que tem que estar em mente para a gente. Na química, isso aqui vai ajudar a gente a compreender bem os processos exotérmicos e endotérmicos, que eu já tratei com vocês, mas vale muito a pena a gente rever, tá bom? O que diz? Que a energia pode ser classificada em 2 tipos, em energia cinética ou energia potencial. Hoje a gente vai tratar da potencial, que deve ser a posição ou que se deve à posição ou à composição. Por exemplo, as águas de uma barragem têm energia potencial por se encontrarem em uma posição mais elevada, que pode ser convertida em trabalho mecânico quando a água cai e passa pelas turbinas, convertendo-se aí em eletricidade. Ok? Então, forças atrativas e repulsivas entre núcleos e elétrons em moléculas também resultam em energia potencial. Representamos a formação da ligação em 2 átomos de hidrogênio aqui para a gente dar uma olhada, tá? Por meio de um diagrama de energia. O que a gente pode observar nesse diagrama de energia? Deixa eu dar uma ampliada nele para a gente observar ele com mais calma, tá? A gente dá uma examinada aí, o diagrama de energia potencial em função da distância intermolecular na formação de uma molécula de hidrogênio, a gente observa a formação das ligações químicas entre os átomos de hidrogênio, resulta em liberação de energia, tá? E óbvio, correspondendo à diminuição da energia potencial. Então, se eu crio ou se eu quebro uma ligação, eu estou aumentando ou diminuindo uma energia potencial. Essa liberação de energia ocorre sempre que uma ligação química é formada. Tá? E para que uma ligação seja desfeita, é necessário que a gente forneça energia. Tá bom? A gente pode ter um monte de exemplos para colocar, para dar aí, mas basicamente é assim que funciona. Eu tenho 2 átomos, tá? Se eu for ligar um outro, vai ter uma liberação de energia aqui. Já se eu for quebrar essa ligação, eu tenho que dar energia para que essa ligação se rompa. Tá? E é a equação entre uma coisa e outra que faz tudo ser diferente aqui nesse meio. Deixa eu apagar aqui um pouco o que está colocado aqui, que eu vou mudar de diagrama para vocês darem uma observada. Tá bom? Vamos pensar, por exemplo, na queima de um combustível. Está aqui o etanol. Essa primeira substância aqui é o etanol. Coloquei ela em combustão
com o oxigênio. Ele vai formar gás carbônico e água. O que tem de interessante aqui? Eu precisei dar energia para que essas ligações que estão aqui, tá, tanto do etanol quanto do oxigênio, se quebrassem, tá bom? E depois que eu der essa energia, esses compostos formados aqui, ó, o gás carbônico e a água, eles liberaram uma quantidade de energia aqui. Só que tem um fato curioso. Eu precisei de uma quantidade X de energia aqui e liberei uma quantidade X de energia aqui. Só que a diferença entre a energia que eu tinha no começo e no final aqui é essa. Repara que boa parte da energia que aconteceu aqui nessa reação química foi liberado para a vizinhança na forma de calor. O que eu estou querendo explicar para vocês aqui é que em determinados momentos eu vou ter mais energia sendo gasta para quebrar a ligação do que é liberado durante a reação. No caso aqui, não é nem o que eu falei, é justamente o contrário. Eu vou ter uma quantidade X de energia necessária para quebrar essa ligação e a quantidade de energia liberada, tá, aqui na hora em que eu tenho produto formado é muito maior. Tá? Então, quando isso acontece, eu tenho uma reação que a gente chama de exotérmica. Por quê? Porque eu precisei liberar calor para o ambiente. Mas nem sempre é assim que as coisas se processam. Tá? Tem casos, por exemplo, aqui, como o da eletrólise da água, em que eu tenho a água no estado líquido e eu posso transformá-la em gás hidrogênio e gás oxigênio, em que eu tenho que dar uma certa quantidade de calor para romper as ligações da água, em que na formação do hidrogênio e do oxigênio vai ter uma liberação de energia, mas eu preciso de absorver energia da vizinhança para poder fazer com que essa ligação se quebre, ou seja, eu vou ter uma quantidade muito maior de energia aqui, ó, entregue para romper as ligações dos reagentes do que liberada na forma de produto. E aí, o que vai acontecer é que eu vou precisar de uma energia potencial muito maior e eu vou ter que absorver a energia da vizinhança. E esses processos aí são os processos endotérmicos. Tá bom? Então, galera, o assunto é um pouquinho denso quando a gente começa a observar com outras óticas, tá? Então, observar um pouco de como a química influencia dentro da física, a física influencia dentro da química, é muito legal, porque faz a gente abrir os horizontes para outros caminhos. Mas nem sempre é simples, tá? Hoje eu tentei tornar, mas se ainda assim não ficou tão simples assim, bota teu comentário aqui embaixo, então me procura pessoalmente, tá bom? Se cuida, até uma próxima. Tchau, tchau.